Existe um momento específico em que o cérebro masculino percebe que algo deu errado. Ele fez tudo certo, foi educado, disponível, atento, respondeu rápido, explicou sentimentos, mostrou interesse claro, e mesmo assim, ela perdeu o interesse. Sumiu, esfriou, virou outra pessoa. Yeah, isso aconteceu. E não, não foi azar. Não foi porque mulheres gostam de homens ruins. E definitivamente não foi porque você não foi suficiente. Foi porque certos comportamentos ativam a atração de forma automática, enquanto outros desligam tudo, sem aviso prévio, como um disjuntor emocional. O tal bad boy, que todo mundo odeia discutir, não é um cara tóxico andando de jaqueta de couro. É um conjunto de sinais comportamentais que o cérebro interpreta como força, estabilidade e direção, mesmo quando ninguém admite isso em voz alta, como rude. Aqui não tem moralismo nem discurso de internet. Tem psicologia, sistema nervoso, dinâmica de poder emocional e vários exemplos de situações em que a confiança masculina simplesmente saiu da sala sem avisar. So yeah, bad day to be his confidence. Isso não é sobre virar alguém que você não é. É sobre parar de agir contra o próprio interesse sem perceber. Porque enquanto alguns homens tentam agradar o mundo inteiro, outros simplesmente seguem em frente. E o cérebro feminino acompanha. Respira. Presta atenção, porque algumas verdades aqui incomodam e funcionam. Ele não pede permissão ao mundo. Existe um padrão que aparece sempre que um homem começa a perder atração sem entender por quê. Ele começa a checar demais. A mensagem foi boa? O convite foi cedo demais? O silêncio foi longo demais? A resposta certa vira uma negociação interna constante. Nesse ponto, a decisão já não é dele. A ansiedade assumiu o volante. Não ideal. O chamado bad boy não é interessante porque ignora regras sociais. Ele chama a atenção porque não se move a partir da aprovação externa. Existe uma diferença enorme entre ser inconsequente e ser auto-orientado. O cérebro feminino lê autonomia como competência, não como charme, competência, segurança, direção. Quando um homem decide algo sem pedir validação emocional do ambiente, isso envia um sinal muito específico. Ele confia no próprio julgamento. E confiança interna é percebida antes mesmo de qualquer palavra. Está no ritmo da fala, na postura, no timing, no fato de que ele não precisa testar cada passo para ver se o chão vai ceder. Homens que pedem permissão emocional o tempo inteiro fazem isso sem perceber. Perguntam se está tudo bem, se incomodaram, se foram claros, se podem ligar, se podem ir. Cada pergunta parece educada isoladamente, mas juntas constroem uma imagem de hesitação. E hesitação ativa a dúvida, não desejo. Como rude, autonomia também aparece na forma como ele lida com escolhas simples. Onde sentar, quando sair, o que fazer em seguida. Não é sobre mandar, é sobre decidir sem drama. O cérebro gosta de clareza porque clareza economiza energia, e tudo que economiza energia emocional é interpretado como liderança. Existe um erro comum aqui. Muitos homens tentam copiar esse comportamento e viram ríspidos, fechados, desinteressados. Aí o encanto morre rápido, porque a atração não vem da frieza, vem da firmeza tranquila, daquele comportamento que não se explica, não se justifica e não pede desculpa por existir. Quando um homem tem direção própria, o mundo se ajusta ao redor dele. Não porque ele força isso, mas porque ele não negocia sua base. E isso cria algo que não se ensina em cursos nem se finge por muito tempo: presença. É nesse ponto que muitos homens percebem tarde demais. Enquanto estavam tentando ser aceitos, outro simplesmente estava indo. E o cérebro, como sempre, seguiu quem parecia saber para onde estava indo. Controle emocional. Quando a ansiedade não dirige. Nada entrega insegurança mais rápido do que reação emocional desregulada. Não é o que o homem sente, é o quanto isso transborda. Quando a ansiedade assume o controle, ela começa a falar alto, mexer em tudo, responder rápido demais, explicar o que ninguém perguntou.
e em poucos minutos a atração começa a desmontar sozinha. So yeah, bad day to be his confidence. O tal bad boy, que parece tão calmo, não é imune a emoções. Ele só não transforma cada estímulo em um incêndio. O sistema nervoso dele não entra em modo de emergência por qualquer silêncio, mudança de tom ou demora na resposta. E isso, biologicamente, é lido como estabilidade. Um corpo que não entra em pânico comunica segurança antes mesmo da mente processar. Quando um homem reage imediatamente a tudo, ele perde algo fundamental: margem. Emoção sem espaço vira impulsividade. E impulsividade, no campo relacional, costuma parecer carência disfarçada de intensidade, não ideal. A calma sob pressão é atraente porque sinaliza autocontrole. Autocontrole sugere que esse homem não precisa que o ambiente o regule. Ele se regula. Isso cria uma inversão silenciosa de dinâmica. Em vez de buscar constantemente sinais de aprovação, ele observa. Ele espera. Ele escolhe quando responder e quando não responder. Existe uma diferença enorme entre indiferença e contenção emocional. Indiferença afasta. Contenção cria tensão. A tensão certa, inclusive. Aquela que não machuca, mas mantém a tensão. O erro de muitos homens é tentar parecer frio e acabar parecendo ausente. A atração não mora no gelo, mora no equilíbrio. Explosões emocionais quebram esse equilíbrio rapidamente. Ciúmes mal disfarçados, cobrança precoce, necessidade de reafirmação constante. Tudo isso comunica que o centro emocional desse homem está fora dele. E quando o centro está fora, qualquer pessoa vira uma ameaça. Como rude. O controle emocional que realmente atrai é silencioso. Está no atraso proposital de uma resposta quando a emoção pede pressa. Está no não reagir a uma provocação pequena. Está em não transformar tudo em conversa séria. Porque nem tudo merece palco. Quando a ansiedade não dirige, o homem permanece inteiro. E integridade emocional é percebida como força. Não força barulhenta, força estável. Aquela que não precisa provar nada. E é exatamente por isso que prende atenção sem esforço. Ele não se explica demais, e isso confunde. Existe um momento específico em que muitos homens sabotam a própria presença. Eles sentem que algo ficou levemente estranho, nada grave. Um silêncio um pouco mais longo, uma resposta mais curta, e imediatamente entram em modo corretivo. Explicam o tom, explicam a intenção, explicam o contexto, explicam o que sentiram, explicam o que não quiseram dizer. Quando terminam, não restou mistério nenhum, nem tensão, nem interesse. O cérebro humano odeia excesso de informação emocional. Quando tudo é explicado, não sobra espaço para interpretação, e interpretação é onde a atração costuma morar. O bad boy não cria mistério de propósito. Ele apenas não sente a necessidade de narrar a própria existência. Ele fala quando há algo a ser dito, e para quando não há. Homens que se explicam demais geralmente acreditam que estão sendo claros e maduros, mas o efeito psicológico é outro. O excesso de justificativa comunica insegurança. Parece que ele está tentando consertar uma imagem antes que ela quebre. O problema é que a imagem ainda nem estava rachada. A explicação cria o problema que ele queria evitar. Não ideal. Existe uma economia emocional que funciona melhor. Frases mais curtas, respostas que não tentam controlar a percepção do outro, silêncios que não são preenchidos por nervosismo. Quando um homem aceita que nem tudo precisa ser entendido imediatamente, ele se torna mais difícil de ler. E o cérebro adora um pequeno desafio interpretativo. Isso não é sobre jogar jogos mentais. É sobre não entregar o manual completo logo na primeira interação. Quando tudo vem mastigado, não há curiosidade. Quando algo fica em aberto, a mente trabalha sozinha. Projeta, imagina, constrói narrativas e, sem perceber, investe. Muitos homens confundem isso com ser vago ou evasivo. Aí erram o alvo. Clareza não exige excesso. Dá para ser direto sem ser explicativo demais. Dá para ser honesto sem ser ansioso. O bad boy acerta porque ele não tenta gerenciar cada pensamento alheio. Ele aceita que não controla isso. Quando um homem fala menos,
Cada palavra pesa mais, cada gesto ganha leitura, cada silêncio vira presença, não ausência. E isso cria uma autoridade invisível, não imposta, percebida. Enquanto alguns homens se explicam para não serem mal interpretados, outros simplesmente seguem sendo quem são. E o cérebro, novamente, presta atenção em quem não parece preocupado em convencer. Ele não coloca mulheres no pedestal. Poucas coisas matam a atração mais rápido do que supervalorização disfarçada de respeito. Quando um homem coloca uma mulher no pedestal, ele acredita que está sendo gentil, atencioso, diferente. O problema é que, psicologicamente, ele está fazendo outra coisa, está se diminuindo na dinâmica, e o cérebro percebe isso antes que qualquer palavra faça sentido. O pedestal cria uma assimetria estranha. Ela vira o prêmio, ele vira o candidato em avaliação constante. Cada gesto passa a carregar expectativa. Cada resposta vira teste. E quando alguém é tratado como algo acima, automaticamente deixa de ser visto como igual. Desejo precisa de tensão entre iguais, não de adoração. O bad boy não ignora mulheres. Ele simplesmente não as trata como autoridade emocional. Existe interesse, sim, mas não submissão. Ele não muda o tom, não muda o ritmo, não muda o centro de gravidade só porque alguém é atraente. Isso comunica algo simples e poderoso. Ele se vê no mesmo nível. Homens que colocam no pedestal fazem isso de forma sutil, excesso de elogios, disponibilidade total, concordância automática, medo de discordar. Tudo isso soa como cuidado, mas funciona como um pedido silencioso de validação, e validação pedida perde valor. Como rude, existe uma diferença clara entre respeito e idolatria. Respeito mantém limites, idolatria dissolve limites. Quando os limites somem, o desejo costuma ir junto, porque não há mais contraste, nem desafio, nem troca real, só esforço de um lado. O cérebro responde melhor quando sente que o interesse é uma escolha, não uma necessidade. O homem que não coloca no pedestal demonstra que pode gostar, mas não depende. Ele pode se envolver, mas não se perde. E isso muda completamente a leitura emocional da interação. Muitos homens acreditam que precisam impressionar para manter a atenção. O efeito costuma ser o oposto. Quanto mais tentam, mais se deslocam para baixo na dinâmica. O bad boy não tenta subir. Ele fica onde está. Quando alguém é tratado como igual, surge espaço para conexão real. Quando é tratada como troféu, surge pressão. E pressão emocional raramente gera atração duradoura. No fim, não é sobre ser frio ou distante. É sobre não entregar o próprio valor como moeda de troca, porque quem se coloca abaixo sem perceber, ensina o outro a olhar de cima. Ele tem uma vida que não gira em torno do desejo. Existe um traço que aparece em quase todo homem percebido como atraente sem esforço. A vida dele já está em movimento, antes de qualquer interesse romântico entrar em cena. Não porque ele está ocupado demais para se importar, mas porque o centro da vida dele não é ser desejado. E isso muda tudo. Quando um homem organiza a rotina, o humor e a identidade em torno de uma mulher específica, o cérebro capta carência, mesmo sem palavras. A agenda se adapta demais. As respostas ficam rápidas demais. A atenção fica disponível demais. E disponibilidade excessiva costuma ser lida como falta de opções, não como interesse genuíno. So yeah, bad day to be his confidence. O bad boy não parece atraente porque ignora relacionamentos. Ele parece atraente porque tem algo que o puxa para frente independentemente deles. Trabalho, projeto, treino, objetivo, curiosidade intelectual, ambição silenciosa. Alguma coisa ocupa espaço mental real. E onde existe foco, existe direção. Do ponto de vista psicológico, isso ativa a dopamina, não só nele, mas em quem observa. Um homem com direção própria sinaliza progresso. Progresso sugere futuro. E futuro é um gatilho poderoso de interesse, muito mais do que promessas verbais ou disponibilidade emocional exagerada. Homens que giram em torno do desejo acabam se tornando previsíveis. Cada movimento responde ao outro. Cada decisão depende do humor alheio,
Isso cria uma dinâmica cansativa rapidamente. O cérebro gosta de novidade, mas também gosta de estabilidade. Quando tudo gira em torno de agradar, não há nenhuma das duas coisas. Not ideal. Existe um erro comum aqui: confundir foco com negligência. O homem que tem vida própria não some para criar escassez artificial. Ele simplesmente não abandona o que construiu para provar interesse. Ele encaixa, não substitui. Isso comunica valor de forma silenciosa. Quando um homem demonstra que sua vida continua funcionando com ou sem validação romântica imediata, ele se torna menos pressionado emocionalmente. E pressão baixa torna interações mais leves, mais naturais, mais seguras. A atração cresce nesse espaço. O desejo masculino saudável não consome tudo, ele se integra. O bad boy não corre atrás do interesse como se fosse a última chance. Ele permite que o interesse caminhe ao lado do que já existe. Enquanto alguns homens desaparecem dentro da própria carência, outros permanecem inteiros dentro da própria vida. E o cérebro, mais uma vez, acompanha quem parece estar indo para algum lugar, não quem está parado esperando ser escolhido. O limite entre bad boy e autossabotagem. Aqui é onde muitos homens se perdem feio. Eles entendem os comportamentos, mas erram a leitura interna. Confundem firmeza com descaso, autocontrole com frieza, confiança com arrogância. E, de repente, aquilo que parecia atraente vira cansativo, imaturo ou simplesmente insuportável. Yeah, that happened. O arquétipo do bad boy funciona até o ponto em que existe consciência. Sem isso, ele vira apenas um homem emocionalmente indisponível, tentando parecer interessante. O cérebro percebe rápido quando o comportamento não vem de estabilidade interna, mas de defesa. E defesa constante não é atraente, é exaustiva. Existe uma diferença clara entre não reagir e evitar, entre não se explicar e se esconder, entre ter limites e levantar muros. O homem que usa o silêncio para punir, a distância para manipular ou a indiferença para controlar, perde o efeito quase imediatamente. Porque o que antes parecia mistério começa a parecer vazio. A maturidade emocional entra exatamente aqui. O bad boy, que mantém atração a longo prazo, não foge de conversas difíceis. Ele só não transforma tudo em drama. Ele não explode, mas também não desaparece. Ele sustenta desconforto sem terceirizar responsabilidade emocional. Isso é raro. E por isso chama a atenção. Arrogância é outro erro comum. Quando a confiança deixa de ser tranquila e vira performática, ela denuncia insegurança. Homens que precisam provar que não se importam, geralmente se importam demais. E o excesso de performance cansa rápido. Como rude. Existe também o fator tempo. Certos comportamentos parecem excitantes no curto prazo, mas insustentáveis no médio. Falta de empatia, jogos constantes, imprevisibilidade emocional. Tudo isso pode gerar intensidade inicial, mas afasta mulheres emocionalmente maduras. A atração evolui. O caos não. O verdadeiro diferencial não é o rótulo bad boy. É a autoconsciência. Saber quando segurar, quando avançar, quando falar, quando ficar em silêncio e, principalmente, saber por quê. Quando o comportamento nasce de clareza interna, ele é percebido como força. Quando nasce de medo, ele é percebido como ruído. No fim, o limite é simples. O homem atraente não precisa machucar para se sentir no controle. Ele não precisa diminuir ninguém para se sentir inteiro. Ele não usa estratégia para esconder vazio. O bad boy que funciona não é um personagem. É um homem alinhado internamente. E alinhamento é algo que o cérebro reconhece rápido e respeita. No fim das contas, esses traços de bad boy não têm nada a ver com ser problemático, frio ou desrespeitoso. Eles giram em torno de algo bem menos glamuroso e bem mais raro: domínio interno, autonomia, controle emocional, comunicação sem ansiedade, limites claros e uma vida que não implora por validação. Tudo isso aponta para o mesmo lugar: um homem que não se perde tentando ser escolhido. E isso importa porque a atração não responde a esforço exagerado, responde à estabilidade, responde a alguém que não reage a tudo,
Não explica tudo e não gira em torno do desejo como se fosse oxigênio. Não é sobre ser menos humano, é sobre ser menos refém. Agora, comenta aqui embaixo se você já viveu alguma dessas situações, do lado de cá ou do lado de lá. Eu leio, respondo e entro em contato. Curte o vídeo, compartilha com aquele amigo que precisa ouvir isso e principalmente se inscreve no canal. Isso não é opcional, é essencial. A gente continua essa conversa aqui.